Começamos a quinta-feira falando de uma interdição na orla da capital. Você sabe que o trânsito aqui em Maceió, ele exige realmente uma atenção redobrada, dores de cabeça, não é fácil percorrer aí as ruas e avenidas aqui da capital. Mas na orla, né, onde o turista está ali a todo momento, né, a SMTT resolveu fazer uma interdição, uma intervenção. Um longo trecho da Avenida Silvio Viana sofreu uma intervenção viária em um longo trecho que vai da Pajuçara até a orla da Ponta Verde, tá? Será que de fato o trânsito está fluindo nesse momento até com uma certa tranquilidade? Quem vai nos responder ao vivo é ele, Bruno Protásio, o nosso fiscal de trânsito. Fala, Prota, quero saber se de fato está valendo a pena você estender um pouco mais aí o calçadão. É com você. Neste momento, Tiago, agora 7h42 da manhã, não tem um impacto muito significativo no trânsito não, pelo que a gente observou aqui no local. Então nós estamos próximo da área do Alagoinha, na orla de Ponta Verde, Avenida Silvio Carlos Viana. A gente percorreu desde a feirinha do artesanato, na Pajuçara, até este ponto para saber como é que ia ficar o trânsito neste horário. Então a gente está mostrando a imagem, fica muito claro que essa faixa aqui na divisória com os cones agora é para utilização dos pedestres e do outro, bem coladinho, dos veículos. O fluxo não é tão intenso assim, então neste ponto não há nada que prejudique o trânsito. Vale uma atenção para quem não está habituado, né? Vai encontrar vários cones, então a sinalização ela é bem clara para os condutores, que tem outra opção. Se você vem nesse sentido que a gente está mostrando lá da Pajuçara, seguindo em direção à Ponta Verde, Jatiuca, você pode vir aqui pela principal da Avenida Silvio Carlos Viana ou do outro lado também. Você tem essas duas opções, por aqui ou pelo outro lado, como a gente está mostrando na imagem agora. No sentido contrário, não tem nenhum tipo de intervenção, mas foi essa modificação implementada pela SMTT aqui no local. A gente observa que algumas pessoas já estão utilizando essa extensão que foi feita aqui do calçadão. Observe que ali na frente continua também, vai até a região do Alagoinha. E por que foi feito isso, segundo a SMTT? Porque eles observaram que há uma aglomeração muito grande de pessoas aqui na região do calçadão e isso, como medida também para prevenir esse tipo de aglomeração, já que a gente está em alta temporada, foi necessário dar mais espaço e garantir também a segurança dos próprios pedestres. Essa questão da segurança não ficou muito bem explicado no release que foi mandado para a gente com as informações da própria SMTT, Tiago, porque o que me dá a entender e o que eu já vi aqui é que principalmente final da tarde e começo da noite, há muitas pessoas que utilizam a via como espaço para fazer sua atividade física, dividem o espaço com os veículos e isso realmente é um risco. Então, durante esse período de alta temporada, para evitar qualquer tipo de acidente, de incidente, foi tomada esta atitude. Por enquanto, segue sem impacto no trânsito. Mas é claro que a gente vai observar também como isso vai funcionar a partir dos horários de pico, à noite, finalzinho da tarde, com o fluxo maior de veículos nesta área também. Há vias alternativas, como a Jangadeiros Alagoano e a Mário de Guzmão, que podem ser utilizadas pelos condutores também. Nesta manhã, sem mais impactos para os condutores que passam por aqui e os pedestres podem utilizar essa faixa que foi estendida do calçadão. Tanto maceioenses quanto turistas que também passam aqui pela orla. Tiago. Ô Prota, uma dúvida, as vagas de estacionamento foram impactadas também? Foram sim, Tiago. Aqui nesse ponto não dá para observar assim. Vou até inclusive pedir para o nosso repórter cinematográfico, grande Henrique Moura, a gente vai vir um pouquinho mais para cá, próximo dos cones. Ali na frente você vai observar que tinha um estacionamento.
Mas, olha, tem cones, você não consegue entrar e, além disso, tem cones mais à frente onde ficavam os próprios veículos. Então, para não ter o fluxo de carros aqui também, né, com os pedestres, as pessoas fazendo as suas atividades físicas, essas vagas também foram impactadas na região. Lembrando que essa área não pode ser usada pelos veículos, nem carros, nem motos, eles têm que usar a outra faixa da via. Inclusive, a SMTT informou que a infração é considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro, pode dar 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 196, Thiago. Bom, se já era difícil estacionar na orla, a gente sabe que o estacionamento, inclusive, valeria aí para nos dois sentidos, né, muitas vezes, né? Imagina agora com essa intervenção. Quero saber, quando realmente o final de semana chegar, como é que as pessoas vão começar a estacionar os seus veículos aí para irem à praia, né? Sobretudo nesta região, né? As ruas perpendiculares não oferecem também muitas opções e eu não quero acreditar que isso esteja de alguma forma beneficiando alguém que tenha algum estacionamento privado, né? Enfim, é preciso também levar isso em consideração, segundo, né, os inteligentes da SMTT. Eu queria que a SMTT também tivesse o mesmo cuidado que tem na orla, né? Que é o cartão postal aqui da cidade, é onde os turistas estão aí todo santo dia, lotando a orla, os bares, os restaurantes. Queria que tivesse, por exemplo, o mesmo cuidado com a Gustavo Paiva, né? A gente sabe dos problemas na execução daquela obra da Gustavo Paiva e demorou aí um bom tempo. A obra está parcialmente pronta, né, há meses. E, por exemplo, a sinalização horizontal não foi feita até esse momento, causando aí uma série de problemas naquela região. Ou seja, você tem aí 2 pesos e 2 medidas implementadas por um mesmo órgão, que eu já disse aqui, e eu volto a repetir, porque eu mantenho a coerência das minhas palavras e a coragem, sobretudo. A SMTT em Maceió presta um desserviço à população, porque realmente é problemática. Só não vê realmente quem não quer, quem insiste em tapar o sol com a peneira. A ideia é até boa, mas é preciso ter alguns critérios estabelecidos. Tem que haver compensações. Se você retira, né, estacionamento da orla, você tem que fazer uma compensação para o motorista, para aquela pessoa que vai à orla, sobretudo no final de semana. Então, acredito que eles devem ter pensado nisso. Será? Eu ainda estou aqui sendo, inclusive, até bastante benevolente, né, com toda essa situação. Vamos ver como é que isso vai, de fato, acontecer, né, nos desenrolar dos dias e como o próprio Prota disse, sobretudo nos horários de pico, que não é fácil não, a movimentação na orla é sempre bastante intensa. No sentido de lá, geralmente, ó, a gente tem os carros estacionados, está vendo aqui, ó? Tudo isso aqui fica com o carro estacionado, ou seja, você já diminui também a faixa onde os veículos trafegam. E aí você também tem a diminuição de sentido contrário, ou seja, vamos ver como é que isso vai funcionar aí. Eu estou de olho, só monitorando. Obrigado, Bruno Protásio.